Fala pessoal! Este vídeo é sobre as regras 19 e 20 e são aplicadas junto a um obstáculo. Por exemplo, um barco em regata velejando com a vela do lado esquerdo pode ser considerado um obstáculo para outros barcos velejando com a vela do lado direito. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira situação, o barco verde está com a vela do lado esquerdo e representa um obstáculo para o vermelho e o azul, que estão com a vela do lado direito. O barco azul está a sotavento do vermelho e possui o direito de passagem. De acordo com a regra 19.1a, o azul pode escolher por qual lado ele quer passar o obstáculo. Se o azul optar por passar pela popa do verde, o barco vermelho está em compromisso interno e o azul deve dar espaço para o vermelho passar entre o azul e o verde. Na situação 2, o azul, ao invés de passar pela popa do verde, ele pode, de acordo com a regra 20, bradar para o vermelho por espaço para cambar junto ao obstáculo, junto ao barco verde. Após o brado, o barco vermelho deverá cambar assim que possível ou responder imediatamente camba você. Neste caso, o vermelho optou por cambar e o azul cambou imediatamente. Na situação 3, como o barco azul passa pela popa do verde sem precisar alterar o rumo, pela regra 20, o azul não tem direito a solicitar espaço para cambar junto ao obstáculo. Neste caso, o barco azul é o barco externo e deve dar espaço necessário para o amarelo e o vermelho passarem entre o azul e o verde. Quando vou bradar, falar, devo transmitir com clareza a necessidade de cambar para evitar o contato. E esse brado deve ser alto o suficiente para ser ouvido nas condições existentes. Quanto mais vento, mais alto deve ser o brado. Na situação 4, o barco azul pode bradar para o vermelho por espaço para cambar junto ao obstáculo. O barco vermelho respondeu camba você. Imediatamente o azul camba e o vermelho desvia passando pela popa, cumprindo com a regra 20. Agora, uma infração à regra. O barco azul bradou para o vermelho espaço para cambar. O barco vermelho cambou, porém o azul desistiu de cambar e passou por trás do verde. Como o azul solicitou espaço para cambar, ele deveria ter cambado imediatamente após a cambada do vermelho. Como não fez, infringiu a regra 20. Na situação 6, o vermelho e o azul não estão próximos. O barco azul pode cambar sem bradar por espaço, para se manter afastado do barco verde. A partir do momento que o barco azul camba, podemos observar que o azul inicialmente concedeu espaço para o vermelho se manter afastado, conforme solicitado pela regra 15. Agora, outra infração à regra 20. Como o vermelho e o azul estão próximos, para evitar o obstáculo, o barco azul deve bradar por espaço, para ele não infringir as regras 13 ou 15 e aguardar a resposta do vermelho. No entanto, o azul não tem direito de bradar por espaço e cambar simultaneamente sem a resposta do vermelho. Se o barco que estou bradando não responder, eu posso repetir o brado se o tempo permitir, ou desviar o obstáculo e depois protestar o outro barco. Na situação 8, o verde com a vela do lado esquerdo é um obstáculo para o azul. O azul brada para o vermelho espaço para cambar. Mesmo o vermelho não estando em rumo de colisão com o verde, o vermelho precisa responder cambando ou concedendo espaço para o azul cambar. Se for evidente que o vermelho não vai conceder o espaço e, se for possível, o azul deve se manter afastado do verde. Neste caso, apenas o barco vermelho infringiu a regra 20. Agora, neste caso, quando é evidente que o barco vermelho não vai conceder o espaço para cambar, o barco azul, neste momento, não tem condições de se manter afastado, e os barcos verde e azul se tocam sem danos. Neste caso, o barco vermelho infringiu a regra 20 e o azul infringiu a regra 10 de amuras opostas. Porém, o barco azul será isentado, pois ele infringiu a regra 10 em consequência do barco vermelho ter infringido a regra 20. O termo obstáculo é um objeto pelo qual um barco não pode passar sem fazer uma alteração considerável de rumo.
Um obstáculo, por exemplo, pode ser uma lancha deriva, uma margem ou até mesmo um pier. Neste caso, o obstáculo é uma margem e não tem outra opção de passar pelo obstáculo a não ser cambar. De acordo com a regra 20, o barco azul tem direito a espaço para cambar junto ao obstáculo. O azul pode bradar para o vermelho espaço para cambar. O barco vermelho respondeu cambando assim que possível, e na sequência o azul também cambou. Na situação 11, os 3 barcos velejando com a vela do lado esquerdo estão em rumo de bolina coxada e estão em compromisso. Como estão em rumo de colisão com um pier, o barco verde a sotavento pode bradar para o azul por espaço para cambar, e o azul pode bradar por espaço para o vermelho. O vermelho respondeu cambando, o azul também cambou na sequência e o verde camba tão logo quanto possível. Espero que tenham gostado deste vídeo. Todos os outros vídeos sobre regras de regata estão nessa playlist aqui ao lado ou na descrição do YouTube. Bons ventos e até o próximo vídeo!